Oi, turma 61, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, turma 61, essa semana a gente vai continuar com o nosso livro. Então, vamos pegar nosso livro de Educação Física e vamos iniciar lá na página 21, ok? A gente vai falar, como vocês estão acompanhando aí junto comigo, com o livro, sobre atletismo. O que é o atletismo? O atletismo é um esporte bem popular, bem fácil de executar, porque a gente não precisa, né, de equipamentos, um espaço específico para poder correr. Qualquer um consegue correr, seja com calçado especial ou não, certo? Então a gente não precisa exatamente ter uma pista de corrida especial para poder correr. A gente consegue treinar a corrida em ruas, em praças. Então a gente consegue correr em qualquer lugar, certo? Então ele não se torna um esporte complexo, onde as pessoas não têm acesso. Como a natação, por exemplo. A natação é um esporte que a pessoa, para ter acesso, para aprender a nadar, ela primeiro tem que pagar um lugar para ela poder nadar, onde tem a piscina. Não é qualquer lugar que tenha piscina, certo? Entre outras modalidades de esporte. Vamos supor aqui também o handball. O handball, você não consegue praticar ele sozinho, né? Tem que ter um número de pessoas exato para poder jogar. Precisa da bola, precisa da trave. Então, também é um esporte mais complexo quando a gente quer praticar. Então, a corrida ela é bem popular, qualquer um pode fazê-la, ok? Vamos falar um pouquinho mais do atletismo e o que tem de característica para a gente falar. Então, turma, vocês vão fazer a leitura da página 21, tá? Vão fazer essa leitura que é basicamente o que eu expliquei aqui para vocês. Vão fazer a leitura da 22, 23. Na 24 é um exercício que eu vou explicar, ok? E o que tem nessas páginas? Eu vou estar explicando aqui no vídeo também. Tem os tipos de provas de atletismo, tá? A gente pode começar falando que o atletismo ele é dividido em dois tipos, né? As práticas de pista e as de campo. E é nisso que a gente vai focar agora, tá? Vou explicar para vocês cada uma dessas que existe e tá aí no conteúdo do livro de vocês. Então acompanha junto comigo. Você pode ler primeiro o conteúdo para depois ver a explicação, ou ver o vídeo, a minha explicação, e depois você lendo, você vai perceber o que eu falei, tá bem resumido aqui no que está no seu livro, tá? Você não vai ficar perdido de nenhuma forma. Então, vamos lá. Então, galera, a primeira prova que a gente vai falar hoje é o salto em distância. Como funciona o salto em distância? Bem, o atleta faz uma corrida, certo? Com bastante velocidade, e ele vai saltar dentro de uma caixa de areia, ok? Existem diversos competidores, tá? E aí o atleta ele vai ter 3 chances, tá? Para se classificar. Ele se classificando, ele vai para uma, vamos dizer que é uma final. E aí nessa final disputa, né, os 3 melhores na classificatória, disputa quem saltou mais longe dentro dessa caixa de areia, tá? É bem simples essa prova, mas requer, né, como todas as outras do esporte do atletismo, muita técnica, muito esforço, muita resistência, tá? E impulso, né, que é o centro geral aí dessa prova. É o último impulso que você dá no chão para você fazer essa pulsão para cair dentro da caixa de areia. É o mais importante nessa prova, beleza? Então, o próximo que a gente vai falar é o salto triplo. O salto triplo, ele é praticamente a mesma coisa do salto em distância, só existe uma pequena regrinha que vai modificar essa prova. É que o salto triplo, o atleta ele pode encostar no chão depois da tábua de impulsão até 2 vezes. Então ele pode dar, vamos dizer assim, mais um pouco de impulso, coisa que o salto em distância não tem. O salto você tem uma oportunidade só para saltar dentro da caixa de areia. O salto triplo você tem a oportunidade de ainda pisar mais vezes após o primeiro impulso, tá? Bem tranquilo também. A próxima prova para mim, né, na minha opinião, é a prova mais legal, que é a prova que eu mais gosto do atletismo, que é a prova de 100 metros rasos.
Porque é uma prova rápida, tá? É uma distância curta e o atleta, ele tem que fazer na maior velocidade, no menor tempo possível e chegar primeiro. Esse é o objetivo, correr rápido e chegar primeiro os 100 metros, beleza? Então, tem os blocos de saída que os atletas usam para apoiar o pé e aí o juiz, né, o árbitro vai falar as suas marcas. Então, o atleta vai colocar os pés no bloco. Ele vai falar depois prontos e aí o atleta vai subir os joelhos. Quando ele soltar o apito, quando ele der o apito, o atleta segue os 100 metros na maior velocidade possível. Uma referência nesse esporte, né, nessa prova de 100 metros rasos é o Bolt, né, o homem mais rápido do mundo. Então, ele consegue fazer aí em menos de 10 segundos 100 metros. Difícil, né? Mas ele consegue facilmente. Para ele é normal. Pra gente, né? Meros seres humanos normais, 100 metros é um pouquinho mais demorado. Mas vale a pena treinar e tentar fazer. A próxima prova, ainda uma prova de pista, é a de 1.500 metros rasos. Bem, uma pista de atletismo, a gente tem nela 400 metros. A prova de 1.500 metros, a gente dá 3 voltas inteiras na pista e mais 300 metros, ok? De corrida. Então, é uma prova totalmente diferente da prova de 100 metros rasos, porque não é uma prova rápida, certo? Você não precisa somente da velocidade de uma vez só, você precisa de uma resistência. Você precisa aguentar fazer a prova inteira e geralmente a tática que os atletas usam é que no último momento, né, nesses últimos 300 metros, que eles utilizam a velocidade toda que eles podem. Porque se der velocidade na prova inteira, ele não consegue chegar até o final, porque vai faltar fôlego, vai faltar condicionamento para ele não tem tanta resistência, tá bom? Então, é uma prova considerada aí de médio fundo, né, que a gente chama, tá? Por exemplo, se fosse uma maratona, que é mais longa duração ainda, porque é mais de 40 mil quilômetros, aí a gente chamaria ela de fundo, prova de fundo, tá? Então, essa de 1.500 metros é considerada médio fundo, ok? Bem, vou falar agora um pouquinho sobre a prova de campo, né? Como eu tinha explicado, a gente tem no atletismo as provas de pista, que são de corrida, de barreiras, e as provas de campo, que uma delas é o arremesso de peso. Como funciona o arremesso de peso? Bem, a gente tem uma área chamada área de arremesso, que é um círculo no chão, e o atleta fica nessa área de arremesso. Ele não pode sair dessa área de arremesso para arremessar o objeto, certo? Então, ele tem já essa restrição aí de distância, de espaço, beleza? O objeto, ele é um pouco pesado. Para os homens, os atletas, né, masculinos, esse peso tá entre 7 quilos e alguma coisinha. E para as mulheres, esse peso são 4 quilos, tá? Nas provas femininas. Esse peso ele é feito de chumbo ou de ferro. Então, por si só, ele já é um objeto bem pesado, tá? Ele é um formato de disco, um disco de ferro ou chumbo. E aí, a pessoa faz o movimento, quadril, braços, pernas. É um esporte que exige muita força, muita técnica, né? Muita habilidade. E aí, ele faz o lançamento desse disco, beleza? E aí tem as fases classificatórias, geralmente, né, passa para a última fase, onde tem os 8 melhores arremessos. Beleza? Fechamos aqui as provas? Então, sexto ano, lá na página 24, a gente tem uma atividade onde pede para vocês escolherem 2 modalidades, falar sobre elas, curiosidades. Por exemplo, atletas famosos dessa modalidade, como eu citei o Bolt na prova de 100 metros rasos, né? Vocês podem citar um outro atleta famoso de alguma outra tipo de prova, tá? E aí vocês vão relatar aqui na página 24, ó, a gente tem o espaço bem grande para colocar todas essas informações. Mas só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu falei aqui algumas poucas provas do atletismo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar
outras provas que eu não citei aqui, tá? Existem muitas ainda, muitas mesmo. Então, vocês vão procurar na internet ou fazer uma pesquisa com algum colega de sala pelo celular, né? Faz uma chamada de vídeo, ou então com o responsável de vocês, ou então com outros livros que vocês tenham. Mas eu acho que a internet, né, traz bastante informação e é o mais fácil hoje em dia para a gente acessar. Então, você vai lá procurar 2 outras modalidades de atletismo, pode ser a pista ou pode ser de campo, beleza? E vai relatar na página 24 nesse espaço aqui. Essa é a atividade de vocês dessa semana, ok? Bem, ainda fazendo a linha de pesquisa, a gente na página 26 vai relatar aqui todas as provas da característica que está no livro. Aqui está escrito saltos. Quais as provas em saltos que tem? Já vou dar uma dica para vocês. Tem salto com barreira, mas tem outras modalidades de salto também. Então, você vai escrever todas as provas que exigem salto, tá? Corrida. Quais são as provas de corrida? Aí tem várias, né? Tem bastante. Tem as de 100 metros que a gente fez conversou aqui no vídeo. Tem 40 metros rasos. Tem várias provas que vocês vão pesquisar. Não vou ficar dando cola aqui, não. Lançamento. Lançamento, a gente tem o que a gente deu de exemplo, de disco, e arremesso. Presta atenção entre o lançamento e arremesso, tá? Porque são provas bem diferentes, ok? Então, façam a página 26 também. Vão fazer a leitura da página 27, tá bom? Que vai explicar um pouquinho da prática. Infelizmente, a gente não vai ter como fazer, tá? Porque faríamos uma atividade na escola, né, com obstáculos para vocês saltarem, mas vamos fazer quando a gente voltar, tá? Então, só façam a leitura aí da página 27, ok? Então, turma, todo mundo já ouviu falar aqui que saúde e esporte estão completamente ligados, certo? Se a gente ficar parado todos os dias, a gente fica sedentário. E o sedentarismo traz outras diversas doenças para o nosso corpo, certo? Como obesidade, diabetes, problema no coração. Então, além da atividade física, a gente também tem que fazer uma boa alimentação. Também já conversamos sobre isso. Só estou levantando essa questão novamente para a gente poder fazer essa atividade da página 28, tá? Que é bem simples. É só você organizar aqui nesse espaço com linhas as suas frutas preferidas, tá bom? Aqui tá pedindo para fazer um gráfico com a turma, mas não há necessidade. Você apenas coloque as frutas que você come no seu dia a dia aqui para relatar e fazer essa atividade da página 28, ok? Turma, a última atividade que eu vou pedir para vocês é a da página 29, onde fala, né, sobre a história dos esportes paralímpicos, onde a gente já teve um vídeo feito pelo professor Rodrigo falando sobre isso, e aqui tem um texto bem resumido com algumas histórias. O que vocês vão fazer com esse texto? Vocês vão ler o texto e vão fazer um resumo dele. Vocês não precisam pontuar com as suas palavras, vocês precisam somente sublinhar as partes que você considerou mais importantes no próprio texto. Sublinhar ou marca-texto, eu acho que fica até melhor. Você marca no texto as partes principais do que você leu, tá bom? Isso aí ajuda você a fixar essa história, você aprender, a você ter mais informação, ter mais cultura, né, dentro das histórias de esporte. É importante a gente saber sobre algumas coisas que o esporte nos traz como exemplo de vida. E essa história aqui, falando, dá um exemplo em tanto. Vocês vão ver quando vocês leem, tá bom? Então, sexto ano, essa semana, essa atividade que é para ser feita, tá bom? É bem simples, pesquisar bastante. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre pode mandar dúvida para o meu e-mail. Eu sempre respondo o mais rápido que eu puder, tá bom? Então, pegue um livro,
Mãos à obra e boa semana aí para vocês. Até semana que vem.